Boa tarde, hoje dia 4 de agosto de 2021, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, bairro Monjolada, município de Guapiara. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental. Os alunos que estão de maneira ao vivo e online comigo através do aplicativo Centro de Mídias, devido ao ensino remoto por conta da pandemia, são eles: o aluno Jason, o aluno Enzo, a aluna Evelyn, o aluno Igor e a aluna Júlia. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão presentes ao vivo. Porém, essa aula fica salva e vai ser postado no YouTube para que os meus alunos, em um momento oportuno, possam assistir. Eu sei que acabo ajudando outros alunos que assistem pelo YouTube, né, que eles comentam nos vídeos. Fico feliz com isso, de estar ajudando outros alunos. Então, para facilitar, na descrição dos vídeos de hoje em diante, da aula passada em diante já, tem o link da playlist desta apostila. Então, conforme a gente vai organizando as aulas, vai estar toda organizado na playlist, que é o primeiro link da descrição desse vídeo. Tudo bem? Então, o material é o Currículo em Ação, volume 2. Hoje nós vamos dar início à situação aprendizagem 2, parte 1. O material é fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar início então? Então vamos lá. Na página 86, vem falando sobre as habilidades que nós vamos aprender no bimestre, né? E aqui ele fala sobre a situação aprendizagem 2. Está falando lá, na situação aprendizagem 2, serão abordadas a ampliação do conjunto dos números dos naturais para os números inteiros, aplicados em diferentes contextos, inclusive histórico, e associá-los a pontos na reta numérica, além de sua utilização em utilizações que envolvam adição e subtração. Isso está na apostila, na página 86. Agora, na página 89 foi onde a gente parou, que a gente vai dar início hoje. A habilidade que nós vamos estudar nessas aulas, nessas próximas aulas. Habilidade EF07MA03, que é ler, comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. A outra habilidade é a EF07MA04, que é resolver e elaborar situações problema que envolvam operações com números inteiros. Quais são os objetivos de conhecimento? Números inteiros, uso, história, ordenação, associação com os pontos na reta numérica e operações. Então, esse aqui é uma prévia do que a gente já leu lá na página 86. Agora nós vamos dar início então. Vamos lá, na página 89, atividade 1. Um pouco de história. 1.1. Os números estão presentes no nosso dia a dia. Você já vivenciou situações envolvendo números positivos e negativos? Sim ou não? Responde para mim no chat. Vocês já vivenciaram envolvendo números positivos e negativos? Sim ou não? Se sim, fale para mim. Onde que vocês já viram números positivos? Onde que vocês já viram números negativos na vida de vocês?
Bom, vocês não estão falando aí, mas eu vou falar. Esses dias, eu não lembro qual foi o dia certinho, e isso mesmo, gente, a temperatura esses dias estava caindo muito, né? Eu vi uma foto de um amigo meu no status, que ele tirou a foto do carro, de dentro do carro dele, a temperatura do termômetro do carro. Estava marcando a temperatura de menos 3 graus Celsius. Isso aqui é um número negativo, tá? Era 6 horas da manhã e a temperatura do carro dele, a temperatura ambiente lá fora, onde o carro dele estava, era menos 3 graus Celsius, né? Hoje de manhã, a hora que eu acordei, eu fui olhar a temperatura, estava 6 graus Celsius. Ou seja, esse aqui é o número negativo. E esse aqui já é o número positivo. Então a temperatura, Geiso, realmente envolve números positivos e números negativos, tá? Eu não sei se vocês, mas eu, por exemplo, quando eu recebo meu salário, a minha conta corrente fica positiva. Quando eu começo a pagar minhas contas e às vezes chega no final do mês, eu tenho um limite que eu posso ficar devendo para o banco que depois eu tenho que pagar juros. Infelizmente, se passar de 10 dias, sabe? Eu não posso falar o nome do banco aqui, senão eu vou fazer propaganda. Mas, quando eu chego no final do mês, às vezes eu preciso, eu não tenho mais dinheiro e cai alguma conta, eu fico negativo no banco. Não é esse banco, Júlia. Eu fico negativo no banco, tá? Então, não é esse também, Júlia. É o outro que tá faltando aí. E aí, é uma situação também de números positivos e números negativos. Você escreveu outra coisa aí, eu acho que o corretor arrumou, mas é esse banco aí mesmo. Então, são situações de números positivos e números negativos, tá? Então, tem outras situações, mas aqui foi o que eu falei, o que veio na minha cabeça. E aí tem aqui, ó, para conhecer uma história sobre os números negativos, acesse o QR Code, é bem interessante. Então, vocês que têm a apostila, podem pegar o celular, mirar nesse QR Code, que ele vai abrir um link para vocês de um site que é sobre matemática. E lá tem tipo um podcast que vai falar sobre os números negativos, tá? O que eu vou fazer agora? Vocês que estão acompanhando pelo YouTube, como eu não sei se vai dar problemas de direitos autorais, eu colocar um áudio de outro site aqui, pode ser que dê direitos autorais e eles tirem a minha aula do ar depois, então eu vou parar a gravação, vou entrar com meus alunos e vou escutar a podcast, depois eu volto e continuo a aula e depois eu junto as duas aulas, tá? Então, se você quer escutar também isso aqui, procure nas descrições do vídeo abaixo, que eu vou deixar o link deste site. Se você não está com o celular e está assistindo pelo computador, ou se você está pelo celular também, dá um toque no link, que daí você vai abrir o site e vai escutar o podcast que eu vou escutar com meus alunos. Porém, não vai ficar no vídeo, porque pode dar problema de direitos autorais, tá bom? Então, eu vou parar a gravação, tá? Para poder fazer com meus alunos aqui, para que não fique no vídeo e o YouTube depois acabe cancelando, tá bom? Então, até daqui a pouco eu volto a gravar. Bom, voltando aqui à aula, eu acabei de assistir com meus alunos, escutar com meus alunos, 2 podcasts lá no site Matemídias, tá? São um áudio de 5 minutos e um áudio de 7 minutos que conta um pouco da história dos números, certo? É muito interessante e recomendo que vocês vão assistir também, quem está assistindo pelo YouTube. Quem quiser assistir, está na descrição abaixo dessa aula, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade à nossa aula de hoje. 1.2. Ana e Geraldo foram ao armazém
do senhor Manuel e viram suas listas de compras descritas abaixo. Cadê a lista? Tá aqui. Para serem entregues em suas residências. Ao verificar seu estoque, o senhor Manuel observou que havia 20 quilos de arroz. Vamos começar a fazer umas anotações. Então, o que o senhor Manuel percebeu? Que tinha, lá no estoque dele, ele tinha 20 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, 9 litros de óleo, 15 quilos de açúcar, entre os produtos. E aqui está a lista de Geraldo. Geraldo queria 12 quilos de arroz, 8,5 quilos de feijão, 6 litros de óleo. Lista da Ana. O que a Ana queria? A Ana queria 8 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, 5 quilos de açúcar e 4 litros de óleo. Qual é a primeira pergunta? Com os produtos que seu Emanuel tem no estoque, ele conseguirá atender totalmente os dois pedidos? Vocês acham que sim ou acham que não? Se sim, fale o porquê. Se não, fale o porquê também. E daí? Vocês acham que vai dar para ele atender todo o pedido? Vamos analisar item por item. Ele tem 20 quilos. Vamos ver o arroz. Arroz. Certo? Ele tem 20 quilos de arroz. E aí ele vai subtrair o que eles estão pedindo. O que eles estão pedindo? Eles estão pedindo 12 quilos de arroz e 8 quilos de arroz. Então, ao todo, quanto quilo de arroz eles estão pedindo? Então, Geraldo e Ana juntos estão pedindo 2 com 8, 10. Subiu o número 1. 1 com 1, 2. Então, os dois juntos estão pedindo 20 quilos de arroz. Então, 20 que tira 20 dá 0. Opa! Então, o seu Geraldo consegue atender o arroz dos dois pedidos, certo? Agora vamos ver o feijão. Quantos quilos de feijão ele tem? Ele tem, vamos escrever aqui, feijão. Ele tem 10 quilos de feijão e vai subtrair, quer dizer, ele vai vender, vai tirar do estoque dele a quantidade que eles pediram. Eles pediram 8,5 mais 3 quilos aqui. Então, 8,5 mais... Opa! Não é 8, é mais 3 quilos. Mais 3 quilos. Mas o 3 não tá com a mesma casinha. É só pôr uma vírgula e pôr um zero. Agora ficou igual. 5 com mais 0, 5. Vírgula embaixo de vírgula, tá aqui. 8 com 3, 11. Então, ele tem 10 quilos de feijão e quer tirar 11,5 quilos. Opa, olha que interessante. Ele tem 10 quilos e dá para ele vender 11,5 kg? Não, não vai dar. Por que não vai dar? Porque é uma coisa impossível, né? Ele tem 10 quilos, como ele vai vender 11,5 kg? Então, quanto vai ficar faltando para ele vender? Né? Então, ele vai ficar devendo, ele não vai conseguir entregar todos, né? Então, quanto que vai faltar para ele conseguir? Então, você teria que fazer assim. Não dá para fazer 10 menos 11,5, que não dá para tirar do menor, tira o maior. Quando acontece isso, você sabe que a resposta sua vai ser negativa. Você faz o inverso aqui, ó. Inverte, tá?
faz o sinal de menos aqui e você já sabe que a sua resposta é negativa. Quem está embaixo vai para cima, 11,5, menos quem está em cima vem para baixo, 10. Agora você faz a conta. 5 que tira 0, 5. Vírgula embaixo de vírgula. 1 que tira 0, 1. 1 que tira 1, 0. Então ele ficou negativo 1,5, ou seja, faltou 1,5 kg para ele poder vender. Mas professor, tem outro jeito de fazer? Tem. Quando você tem 10 menos 11,5, ó, é a mesma coisa que se fizesse isso aqui. Esse 10 é positivo, certo? Mais com menos, jogo de sinal, existem jogos de sinais. Lembra que a gente escutou agora de pouco lá no vídeo, no áudio? Mais com mais, que conta que eu faço? Eu faço uma conta de mais. Mais com menos, que conta que eu faço? Eu faço uma conta de menos. Menos com mais, que conta eu faço? Eu faço uma conta de menos. Menos com menos, que conta eu faço? Eu faço uma conta de mais, tá? Então olha aqui, eu tenho um número positivo e um número negativo. Número positivo e negativo, que conta eu faço? Conta de menos. Na hora de fazer a conta, você esquece o sinal e coloca o número maior em cima, 11,5, e coloca o menor embaixo. Menos, porque eu sei que eu tenho que fazer a conta de menos, e o menor embaixo, menos 10 embaixo. Aí você descobriu que deu 1,5, você fez a conta. Aí como que eu sei se a minha resposta é positiva ou negativa? Como você fez jogo de sinal aqui, você vai falar o seguinte: prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? É o número 10 ou o número 11,5? Esquece o sinal. Quem é maior, 10 ou 11,5? Ah, é o 11,5. Agora você olha o sinal. Quem é o sinal do 11,5? Ah, é o menos. Então, a minha resposta deu menos 1,5. Tá bom? Ficou claro isso aí, turminha? Que estão assistindo ao vivo comigo aqui? Responda, por favor. Ficou claro ou não? Hein? Tem alguém ainda assistindo a aula pelo centro de mídias? A Júlia falou que ia sair. Os outros não sei se estão aí ainda ou não. Ah, tá o Geiso, o Enzo, a Evelyn e o Igor. Ah, o Igor já. Certo. Então tá bom. Vamos lá agora. Próximo ingrediente. Ingrediente. Vamos ver o que eles queriam lá. Ah, o óleo. Vamos ver o óleo. O óleo. Quantos que ele tinha no estoque, o óleo? Óleo. Certo? O óleo ele tinha no estoque quantos litros? Ele tinha 9 litros. Ele vai tirar a soma dos dois. Aqui precisava de 6 litros. E aqui precisava de 4 litros. 6 com mais 4 litros dá 10 litros. Então 9 litros para tirar 10 litros também não vai dar. Quantos litros vai faltar? Ou seja, vai faltar, vai ficar negativo. Então mais uma vez joguinho de sinal. Positivo com negativo eu faço uma conta de menos. O maior em cima, o menor embaixo. Quem é o maior? É o 10. O 10 vai em cima e o 9 vem embaixo. 10 que tira 9 dá 1. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 9 ou 10? É o 10. Qual é o sinal do 10? Ah, ele é negativo. Então a resposta dá menos 1. Menos 1. Tá? Então ele não vai conseguir também entregar a lista completa. Vai faltar 1 litro de óleo ou para a Ana ou para o Geraldo. Certo? E o açúcar? O açúcar. 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 Ele tem 15 quilos no estoque dele. E somente a Ana que quer 5 quilos. Ah, agora sim. Mais com menos eu faço uma conta de menos. O 15 vai em cima, que é o maior. O 5 vem embaixo, que é menor. 5 tira 5, 0. 1 que tira nada,
1. Deu 10. Prevalece o sinal do número maior. O maior é o 15, o sinal é positivo. Então, ainda sobrou 10 no estoque de seu Geraldo. Seu Geraldo não, seu Manuel. Então, ele não vai conseguir atender os 2 pedidos. Comente a sua resposta. Por que ele não vai conseguir? Porque vai faltar 1,5 kg de feijão e vai faltar 1 litro de óleo para ele conseguir atender os 2 pedidos. Tudo bem? Ficou claro? Então vamos lá. Vou apagar aqui e vai subir a resposta. Olha lá. O estoque, o arroz do estoque. 20 menos 12 mais 8. 12 mais 8 dá 20. 20 menos 20 dá 0. Feijão, ele tinha 10 no estoque. 10 quilos. Mas eles precisavam de 8,5 kg e mais 3. 8,5 kg mais 3 dá 11,5. Aí 10 que tira 11,5 fica faltando, ou seja, negativo 1,5 kg. O óleo, ele tinha no estoque 9 e eles queriam 6 mais 4, ou seja, eles precisavam de 10, né? E ficou faltando 1. E aqui tem um errinho meu na hora de digitar. Se no açúcar tinha 15 e tirou 5, então ficou 10 no estoque, depois que ele vendesse os 5 kg para Ana. Tudo bem? Seu Manuel não conseguirá atender os pedidos das listas de Ana e Geraldo, pois faltará 1,5 kg de feijão e 1 litro de óleo. Tudo bem? Próxima atividade. Atividade 2. Números positivos e negativos. 2.1. A tabela abaixo apresenta os resultados de alguns times de futebol de um campeonato, onde é possível verificar o número de gols marcados, sofridos e o saldo final. Quem acompanha futebol é acostumado a ver isso. Meu time tá caindo pelas beiradas no Campeonato Brasileiro, né? Eu torço pro São Paulo, tá difícil o São Paulo atualmente no Campeonato Brasileiro. Bom, aqui ele tá em primeiro? Não, aqui não quer dizer que ele tá em primeiro, aqui tá só mostrando os gols. Isso aqui tá no finzinho da página 89, né? Olha lá, o clube, São Paulo, marcou quantos gols? 46 gols. Quantos gols ele sofreu? 34 gols. Qual é o saldo de gols dele? 12 gols. Vocês sabem como que calcula o saldo de gols? Sim ou não? Responde para mim no chat aí. Alguém sabe como que calcula o saldo de gols? Quem sabe como calcula o saldo de gols? O saldo de gols é calculado assim, ó. Tem uma fórmula para calcular o saldo de gols. É gols marcados menos gols sofridos. Aí vai dar o quê? O saldo de gols. Será? Vamos ver se o do São Paulo dá certo? São Paulo marcou 46 gols e sofreu 34. Né? Isso mesmo, Igor. Vamos fazer o cálculo aqui. 46 menos 34. 6 que tira 4 dá 2. 4 que tira 3 dá 1. Ah, o saldo de gols do São Paulo é 12. Ó, deu certinho, é 12 mesmo. Certo? É isso mesmo. E se você virar a página agora, lá na página 90, tem o resto dos outros times. Então o Botafogo tem 38 gols marcados e 46 sofridos. Saldo de gols de menos 8, quer dizer que ele tomou mais gols do que fez. Paraná fez 18 gols e sofreu 57 gols. O saldo de gols dele é menos 39, tá negativo. Atlético Mineiro, ele fez 54 gols e sofreu 37 gols.
ou seja, um saldo de gols de 17. Palmeiras está bem na parada ali, hein? Fez 64 gols e sofreu 26 gols. Ou seja, está com saldo de gol de 38 gols. Chapecoense fez 34 gols e sofreu 50 gols. Ou seja, está negativo em 16 gols. Corinthians fez 34 gols e sofreu 35 gols. Ou seja, está com -1 no saldo de gol. Pergunta, letra A. Analisando a tabela, classifique os times em ordem crescente em relação ao saldo de gols. O que vocês entendem por crescente? Crescente, vocês acham que é do menor para o maior ou do maior para o menor? Como que vocês acham que é? Crescente. Crescente. É do menor para o maior ou do maior para o menor? E aí, alguém gostaria de responder no chat para mim, por favor? Bom, ninguém respondeu, então eu vou explicar. Crescente faz lembrar a palavra crescer. Crescer, isso, Igor, muito bem. É do menor para o maior. Quando você vai crescer, é do menor para o maior. É isso que eu fiz quando eu era criança. Para eu memorizar isso, eu pensei, crescente é quando a gente está crescendo. É quando a gente é pequeno e vai ficando grande. Ou seja, do menor para o maior. O contrário, que é do maior para o menor, é decrescente. Seria descendo, decrescente, tá? Então tá. Qual é o time que tem o menor saldo de gols? Qual é o time que tem o menor saldo de gols, na opinião de vocês? Responde no chat para mim. Não tá difícil, olha lá. Qual é o time que tem o menor saldo de gols? Tranquilo, Geison. Qual é o time que tem o menor saldo de gols? É o São Paulo com 12 gols? É o Botafogo com -8 gols? É o Paraná com -39 gols? É o Atlético Mineiro com 17 gols? É o Palmeiras com 38 gols? É a Chapecoense com -16 gols? Ou é o Corinthians com -1 gol? Quem que vocês acham que é o time que tem menos saldo de gol? Ou seja, se fosse olhar e falar assim, quem é o que menos fez gols? O saldo de gols está pior de todos. E daí, alguém quer arriscar responder aí ou não? Não tenha medo de errar. Bom, vamos olhar aqui. Olha aqui qual que é o que tem menos saldo de gols. Será que é o Corinthians que tem -1? Ah, não, mas a Chapecoense, o Corinthians deve 1. A Chapecoense deve 16. Ah, então é a Chapecoense? Não, olha o Paraná deve 39 gols. Isso, Enzo. Então, o time que está devendo mais é o Paraná. Ele é o que menos, é o que mais, o negativo, mais negativo, -39 gols. Tirando o Paraná, qual é o outro time que tem o menor saldo de gols depois do Paraná? Quem é o outro time que tem o menor saldo de gols tirando o Paraná? Bom, já sei que vai ser os números negativos. Será que é a Chapecoense com -16? É o Corinthians com -1? Ou é o Botafogo com -8? Pense bem, quem tem menos é quem deve mais. Pensa comigo, se fosse em dinheiro,
né? Se fosse pensar em dinheiro, dinheiro fica mais fácil da gente pensar. Quem tem menos, na ordem crescente, é quem tem menos primeiro. Quem tem menos é quem deve mais. O Paraná deve 39 gols, certo? O Palmeiras tem 38 gols positivo, então ele não está devendo, então ele não tem time, ele não é pouca coisa, ele é bastante. Então, vamos ver quem que deve tanto. O Botafogo está devendo 8 gols. A Chapecoense deve 16 gols e o Corinthians deve 1 gol. Então, quem tem menos? Quem deve mais? Quem tem menos aqui? É o Botafogo, é a Chapecoense ou é o Corinthians? Enzo, responde aí, Enzo, já que você acertou o Paraná. Quem tem menos? É o Botafogo com menos 8. É a Chapecoense com menos 16. Ou é o Corinthians com menos 1? Ninguém vai me responder. Ai, ai, ai. Então eu vou responder. É a Chapecoense com menos 16. Então, Chapecoense. Chapecó. Vou colocar Chapecó. Chapecoense com menos 16. Pronto, já tirei a Chapecoense da minha lista. Tirando o Paraná e a Chapecoense, quem é o outro time que tem menor saldo de gol? Quem tem menos saldo de gol? Tirando o Paraná e a Chapecoense, quem tem menos saldo de gol? É quem tá devendo ainda. Ainda tem time devendo. É o Botafogo que deve 8 ou o Corinthians que deve 1? Quem que vocês acham? Responda então agora, Enzo. É o Corinthians que deve 8 ou... quer dizer, o Botafogo que deve 8 ou o Corinthians que deve 1? Se eu perguntasse para você assim, quem tem menos dinheiro? Quem tem menos dinheiro? Se eu falasse assim, eu que devo 8 reais ou o Enzo que deve 1 real? Nenhum de nós dois temos dinheiro. Mas quem tem menos dinheiro? É eu que devo 8 reais ou o Enzo que deve 1 real? Qual de qual de nós dois vocês acham que tem menos dinheiro? Se eu falar que eu devo 8 reais, eu tenho nada na minha carteira e ainda estou devendo 8 reais no banco. O Enzo não tem nada na carteira dele e ainda está devendo 1 real no banco. Se for para comparar entre eu e o Enzo, quem tem menos dinheiro? Eu ou o Enzo? Responda no chat, não tenha medo de errar. Quem tem menos dinheiro? Você, Enzo, você está devendo 1 real só. Quer trocar dívida? Você fica devendo 8 e eu fico devendo 1. Aí eu vou ter mais dinheiro que você. Porque daí, se eu conseguir 2 reais, eu pago minha dívida e ainda fico com 1 real. Agora, eu como devo 8 reais, né? Você no caso está devendo 1. Se você conseguir 2 reais, você paga a sua dívida e ainda fica com 1 real. No meu caso, eu devo 8. Se eu conseguir 2 reais, eu pago minha dívida e ainda fico devendo 2 reais. Não paguei minha dívida inteira. Então, no número negativo, quanto maior é o número negativo, menor é ele. Então, quem tem menor saldo de gol entre Corinthians e Botafogo é o Botafogo. Porque o Botafogo, ele tem um saldo de menos 8, tá? Então, ele está menor do que o Corinthians. O Corinthians tem um saldo... O Corinthians tem um saldo de menos 1. Então, esses são os times que têm o menor saldo de gol, tá? Quanto maior é o negativo, menor é o número. Aprendam isso.
Quanto maior é o número é negativo, mas o número é grande, a dívida é maior. Quer dizer que para o Paraná ficar com saldo zero, ele tem que fazer 39 gols e não tomar nenhum. A Chapecoense, para ficar com saldo zero, ele tem que fazer 16 gols e não tomar nenhum. O Botafogo, para ficar com saldo zero, ele tem que fazer 8 gols e não tomar nenhum. E o Corinthians, para ficar com saldo zero, ele tem que fazer 1 gol e não tomar nenhum. Então, entenderam a situação? Quando é negativo, quanto maior o número, menor é ele, tá? Vamos lá agora. Agora não tem mais números negativos. Quem são os próximos times com menos pontos agora? Agora, quem sabe, vocês respondem, já que vocês estavam confusos aí por causa do número negativo. Quem tem menos ponto entre São Paulo... saldo de gols. São Paulo com 12, Atlético Mineiro com 17 ou Palmeiras com 38? Quem tem menos agora? São Paulo com 12, Atlético com 17 ou Palmeiras com 38? Quem tem menos? Ai, ai, ai. Vocês estão muito devagar para responder hoje, hein? Quem tem menos aqui no caso é o São Paulo, que tem 12. Então, São Paulo tem 12. Depois do São Paulo, ficou agora Atlético Mineiro e Paraná. Quem tem menos entre Atlético Mineiro e Paraná? Ah, é o Atlético Mineiro. Então, Atlético tem 17. E o Palmeiras tem 38 gols. Essa é a ordem crescente do menor para o maior. Então, é do menor para o maior. Tá bom? Olha lá a resposta subindo. Quer ver? Olha lá. Paraná, Chapecoense, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Atlético e Palmeiras. Tá? Guardem isso na cabeça de vocês. O número negativo é sempre menor que o número positivo. E ele, quanto maior é o número negativo, né? É estranho falar isso, mas quanto maior é o número que a gente vê com o número negativo na frente, menor é ele, tá? Ele vai ficando mais longe do zero, ó. Por exemplo, aqui, se eu fizesse uma reta aqui, o zero tá aqui. O 1 tá aqui, o 2 tá aqui. O Palmeiras tá aqui com 38 gols de saldo, né? O Palmeiras é o maior de todos. Por que o Paraná é o menor de todos? Porque o Paraná tá lá longeão com menos 39. Ele tá lá do outro lado do Paraná. Então, olha a distância de um para o outro, tá longe a distância, tá? Então, quando você vai subindo para o lado direito, o número só vai aumentando. Quando você vai para o lado esquerdo, o número vai aumentando, mas com sinal de negativo na frente. Ou seja, a sua dívida vai aumentar, mas você vai ter menos dinheiro, se você pensar em dinheiro, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. B. Considere o saldo de gol dos times do Paraná, do Botafogo, Paraná, Chapecoense e Corinthians. Explique por que o saldo de cada time foi registrado dessa maneira. Bom, eu já expliquei hoje, né? Mas vamos lá de novo. Considere o saldo de gols dos times do Botafogo, Paraná, Chapecoense e Corinthians. Explique por que o saldo de gols de cada time foi registrado dessa maneira. Por que eles estão dessa maneira? O quê? Vamos ver, ó, menos 8, menos 39, menos 16 e menos 1. Por que foi registrado dessa maneira? Porque ele tomou mais gol, ele sofreu mais gol do que marcou. 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 Seria a mesma coisa assim. Por que eu fico negativo lá no banco?
Por que eu fico negativo lá no banco? Porque eu posso gastar, eu gasto mais dinheiro do que eu tenho, daí eu fico negativo no banco, entendeu? É essa a explicação por que a gente fica negativo no banco, porque eu gastei mais dinheiro do que eu tinha, aí eu fico negativo no banco, tá? Por que a gente fica devendo as coisas nas lojas? Porque a gente acaba gastando mais dinheiro do que a gente tem, daí a gente fica devendo, tá? Por isso que a dívida é negativa, quando a gente gasta mais do que a gente recebe, certo? Olha lá, todos esses 4 times sofreram mais gols do que marcaram. Por esse motivo, o saldo é negativo. Botafogo, 38 gols marcados, menos 46 que sofreram, é igual a menos 8. Paraná, 18 gols marcados, mas sofreram 57 gols, ou seja, menos 39 gols ao saldo. Chapecoense, 34 gols marcados, menos 50 gols sofridos, igual a... Aqui faltou sinal negativo. Menos 16. Ficou negativo. Corinthians, 34 gols marcados, menos 35 gols sofridos, ficou com menos 1. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício. Na mesma página, 90. 2.2. Muitas cidades pelo mundo apresentam as temperaturas nas estações do ano bem definidas. Observe a tabela abaixo que apresenta temperaturas médias de algumas cidades do mundo no verão e no inverno. Canadá é o país, na cidade de Toronto, no verão faz 26 graus, no inverno faz menos 10 graus Celsius. No Japão, em Tóquio, na cidade de Tóquio, no verão faz 30 graus Celsius, no inverno faz 9 graus Celsius. Nos Estados Unidos, em Nova York, no verão faz 24,5 graus Celsius. No inverno faz menos 0,6 graus Celsius. No Brasil, Campos do Jordão faz 16,8 graus Celsius. E no inverno faz 9,6 graus Celsius. Na Rússia, em Moscou, no verão faz 18,4 graus Celsius e no inverno menos 9,2 graus Celsius. Aí vem a pergunta: quais cidades apresentam a maior e a menor temperatura média no verão? Lembrando, isso aqui é uma temperatura média. E ele quer saber qual que faz a maior e a menor temperatura no verão. E quais são as temperaturas. Então, como é no verão, eu vou analisar somente o verão. Qual é a maior temperatura que fez no verão aqui? Alguém consegue falar para mim no chat? Bom, a aula está acabando, então eu não vou esperar vocês responderem. A maior temperatura no verão é aqui, 30 graus. Qual é a cidade? Japão. Então, maior é o Japão, na cidade de Tóquio. Certo? Qual é a temperatura? 30, aqui vou colocar positivo, né? 30 graus Celsius. E qual é a menor no verão ainda? Menor. Qual é a menor no verão? Aqui, 16,8. É na onde? No Brasil. Brasil. Aonde que fica no Brasil? Fica no Campos de Jordão. Tá? Qual é a temperatura lá? Positiva,
16,8 graus centígrados é a média. Então, aqui está a resposta. A maior temperatura foi em Tóquio, 30 graus centígrados, e a menor temperatura no verão foi em Campos do Jordão, 16,8 graus Celsius. Letra B. Observe a reta abaixo a representação das temperaturas. Na reta abaixo, a representação das temperaturas médias no Canadá. A variação. Qual foi a variação de temperatura do inverno para o verão? Explique. Olha aqui. Estão conseguindo enxergar aí na apostila de vocês? Olha qual foi a temperatura no inverno. Tem aqui o bonequinho de neve. A temperatura no inverno foi de menos 10, certo? Qual foi a temperatura no verão? Foi de 26 graus. Como eu faço para descobrir a variação de temperatura? Você vai pegar a maior temperatura e vai fazer uma conta com menos, vai subtrair a menor temperatura. Aqui que pode ser que vocês possam se atrapalhar um pouco. Qual é a maior temperatura? 26 graus ou menos 10 graus? Na opinião de vocês. Qual é a maior? 26 ou menos 10? Responde aí, Igor. Responde aí quem ainda está online na aula. Só tá o Igor e o Geiso na aula agora. Ai, ai, ai. O Geiso já explicou que a internet está travando, né, Geiso? A maior temperatura é 26. Menos a menor temperatura. A menor temperatura é menos 10. Ai, ai, ai. Tem um menos ali já, né? Vou pôr entre parênteses aqui, então. Menos 10 da temperatura. Presta atenção. Esse menos aqui é do maior menos o menor, tá? É do maior menos o menor. Esse menos 10 é da temperatura. Como eu faço agora, professor? Eu tenho 26 menos 10. Jogo de sinal. Quando eu tenho dois sinais batendo um com o outro, mais com mais, eu troco por mais. Quando eu tenho um jogo de sinal de mais batendo com menos, eu troco por menos. Quando eu tenho um jogo de sinal de menos batendo com mais, eu troco pelo sinal de menos. Quando eu tenho um jogo de sinal de menos batendo com menos, eu troco por mais. Então, menos com menos vai dar mais. Então, você vai trocar 26 menos com menos dá mais. Trocou por mais 10. Quantos que dá 26 mais 10? 36. Então, a variação foi de 36 graus. Você vai falar, ah, professor, eu não acredito. Então, vem aqui e veja, ó. 10, cada um desses vão aqui tem 5 graus. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, com mais 1 grau aqui, 36 graus. Verdade. Então, tá feito aí. Jogo de sinal. 26 menos 10, menos com menos dá mais, 26 com mais 10 dá 36 graus. Porque eu tinha 26 graus para o lado positivo, certo? E tinha 10 graus para o lado negativo. E a variação foi, do menos 10 ele teve que subir 10 graus até chegar no zero. Subiu 10. Depois ele teve que subir mais 10 graus para chegar no 36, no 26. Ou seja, 10 graus com mais 26 dá 36 graus. Vamos subir a resposta com a letra bonitinha. Olha lá. Certo? A variação foi de 36 graus. Para descobrir a variação, basta fazer a maior temperatura menos a menor temperatura. Sendo assim, 26 menos 10 é igual a 26, jogo de sinal menos com menos dá mais. 26 mais 10 igual a 36. Atividade 2 ainda, 2.3.
Sabendo que a variação de duas temperaturas é determinada pela diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial, calcule a variação da temperatura de Campos do Jordão, onde a temperatura no verão de 2015 foi de 16,8 e do inverno foi de 9,6. Explique como você realizou essa aritmética. Bom, que nem eu falei para vocês, para variação eu pego o maior e tiro o menor, tá? Então lá, 16,8 menos 9,6. 8 que tira 6 dá 2, vírgula embaixo de vírgula. 6 que tira 9 não dá, empresta do vizinho, o vizinho fica com 0 e aqui fica com 16, já era, né? 16 que tira 9 dá 7, então 7,2 graus Celsius. Essa é a variação. Então a variação foi de 7,2 graus Celsius. Para descobrir a variação, basta fazer a maior temperatura menos a menor temperatura. Assim, 19,8 menos 9,6, certo? Que vai dar 7,2 graus Celsius de variação. Tá bom? E nós vamos parar a aula por aqui hoje. Para a próxima aula, eu gostaria que vocês tentassem já resolver a página 91, atividade 3, tenta ir dando continuidade na apostila, para que eu possa fazer a correção com vocês da nossa próxima aula. Muito obrigado, até a próxima. Quem chegou até o fim da aula hoje, conseguiu chegar até o fim da aula hoje, foi o Geiso e o Igor. Muito obrigado, Geiso. Muito obrigado, Igor. A Júlia e o Enzo avisaram que vão terminar de assistir depois. A Evelyn também falou alguma coisa que vai assistir depois. Então, para vocês que assistem pelo YouTube, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. E, se gostou da aula, curta, comenta, compartilhe com seus colegas. Até a próxima.